Existe um sinal silencioso, delicado, mas poderosamente real que Nossa Senhora envia quando está intercedendo por você neste exato momento. Padre Pio conhecia esse sinal. Ele o reconhecia. Ele o ensinava. E hoje você vai descobrir o que a maioria dos católicos nunca percebeu. Mesmo aqueles que rezam o terço todos os dias, mesmo aqueles que se consideram devotos de Maria. Fique até o final deste vídeo, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga a presença de Maria em sua vida. E se você já experimentou esse sinal sem saber o que era, vai finalmente compreender a magnitude do amor maternal que Nossa Senhora tem por você. Mais do que isso, você vai aprender a reconhecer quando ela está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando parece que suas orações não estão sendo ouvidas. Antes de continuar, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses sinais sagrados. Compartilhe com alguém que precisa sentir a presença de Maria. E nos comentários, escreva apenas uma palavra. Obrigado, Maria. Porque quando você reconhecer esse sinal, quando você finalmente enxergar o que estava acontecendo o tempo todo, sem que você soubesse, essa será a primeira coisa que vai querer dizer do fundo do seu coração. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um santo. Ele não era apenas um sacerdote com chagas nas mãos. Ele era um homem que vivia em constante comunhão com o céu. Maria Santíssima aparecia para ele desde a infância. Conversava com ele como uma mãe conversa com seu filho mais amado. E em suas cartas espirituais, em suas direções aos filhos espirituais, em suas conversas íntimas com aqueles que buscavam orientação, Padre Pio revelou algo que pouquíssimos católicos conhecem. Algo que ele guardava como um tesouro para compartilhar apenas com aqueles que realmente queriam se aproximar de Nossa Senhora. Ele disse que Maria não intercede em silêncio absoluto. Ela não trabalha de forma invisível e totalmente imperceptível. Ela deixa sinais claros para quem tem olhos treinados para ver, sinais inconfundíveis para quem tem corações abertos para sentir, sinais que revelam não apenas que ela está intercedendo, mas o quanto ela está envolvida na sua vida neste momento. Mas qual é esse sinal? Como reconhecê-lo em meio ao barulho do mundo, em meio às ansiedades, aos medos, às preocupações que ocupam nossa mente do momento em que acordamos até a hora em que tentamos dormir? Como distinguir a ação de Maria em meio a tanta distração, tanta informação, tanto ruído? Padre Pio ensinava que o primeiro e mais claro sinal da intercessão de Nossa Senhora é uma paz inexplicável, que invade o coração justamente nos momentos de maior tribulação. Prestem atenção nesta palavra, inexplicável. Não é uma paz que vem da resolução do problema. Não é uma paz porque você finalmente conseguiu o emprego, porque a doença foi curada, porque a pessoa voltou, porque o dinheiro apareceu. Não. É uma paz que surge antes disso. É uma paz que não faz sentido racionalmente. É a paz que ultrapassa todo o entendimento, como diz São Paulo na carta aos Filipenses. E Padre Pio afirmava com toda certeza: quando você sente essa paz no meio da tempestade, quando você sente uma calma profunda, mesmo que nada tenha mudado externamente, é Maria cobrindo você com seu manto. É ela segurando seu coração com as mãos maternais dela. É ela sussurrando ao seu espírito: eu estou aqui. Meu filho, eu não te abandonei. Eu estou trabalhando. Pense naquele momento em que você estava desesperado. Aquela noite em que chorou até não ter mais lágrimas. Aquele dia em que não sabia como resolver a situação que estava destruindo você e sua família. Aquele momento em que olhou para o teto e pensou que Deus tinha te esquecido. E de repente, sem explicação alguma, sem que nada tivesse mudado na situação concreta,
Uma calma tomou conta do seu peito. Um alívio inexplicável. Uma certeza de que ia ficar tudo bem, mesmo sem saber como. Você ainda não tinha a solução. O problema ainda estava lá. Mas algo dentro de você, algo mais profundo que a razão, sussurrou: vai ficar tudo bem. Você conseguiu dormir naquela noite. Você conseguiu acordar no dia seguinte com forças para continuar. De onde veio isso? Quem colocou essa paz dentro de você? Isso não foi coincidência. Não foi simplesmente sua mente se acalmando. Não foi cansaço emocional. Foi Maria. Foi a intercessão dela operando no nível mais profundo da sua alma. Padre Pio contava que, certa vez, um de seus filhos espirituais estava à beira do desespero por causa de uma doença grave na família. O filho pequeno dele estava morrendo. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. O homem orou, chorou, implorou, fez promessas, rezou terços sem parar. E naquela madrugada específica, depois de uma noite inteira em vigília diante do Santíssimo, ele voltou para casa exausto. A criança ainda estava grave. Nada tinha mudado. Mas, quando ele se ajoelhou ao lado da cama do filho e tocou a mãozinha fria da criança, uma paz profunda, inexplicável, sobrenatural, tomou conta dele. Ele não entendeu. Pensou até que estava ficando louco. Como podia sentir paz quando seu filho estava morrendo? No dia seguinte, logo cedo, ele procurou o Padre Pio e contou, confuso, quase envergonhado. O santo olhou para ele com aqueles olhos que viam além do véu e sorriu, um sorriso cheio de ternura. E disse: Maria esteve com você esta noite. Ela segurou sua mão enquanto você velava seu filho. E ela está segurando a mãozinha dele também. Confie nela. 3 dias depois, os médicos não conseguiam explicar, mas a febre da criança baixou. 1 semana depois, o quadro se estabilizou. 1 mês depois, a criança estava curada. Milagre? Sim, mas o primeiro milagre aconteceu naquela madrugada quando Maria deu ao pai a paz que ele precisava para não desistir, para não se desesperar, para continuar confiando. Essa paz inexplicável é o primeiro sinal, mas não é o único. E Padre Pio revelou que existem outros sinais, igualmente poderosos, igualmente reais. O segundo sinal da intercessão de Nossa Senhora é o que Padre Pio chamava de impulso suave para a oração. Ele explicava isso com detalhes aos seus filhos espirituais. Você está no meio do seu dia, ocupado com 1000 coisas, distraído pelas preocupações normais da vida, talvez até afastado espiritualmente, talvez há dias sem rezar direito. E, de repente, sem que você tenha planejado, sem que seja um horário habitual de oração, sem nenhum motivo aparente, surge dentro de você uma vontade de rezar. Não é culpa, não é medo, não é obrigação. É um desejo genuíno, um impulso delicado de pegar o terço, uma lembrança súbita de uma oração que você não fazia há tempos, uma vontade de entrar numa igreja mesmo passando apressado pela rua, um pensamento de que você deveria rezar por alguém específico. Esse não é um pensamento qualquer, não é sua consciência pesada, não é simplesmente sua mente divagando. É Maria tocando seu coração. É ela convidando você para a conversa com o céu, enquanto ela mesma já está intercedendo por você diante de seu filho. É ela dizendo: vem, meu filho, vem rezar comigo, vem falar com Jesus enquanto eu falo dele com você. Padre Pio era muito enfático sobre isso. Ele dizia que Nossa Senhora nunca força ninguém a rezar, mas ela convida. E o convite dela é sempre um toque suave no coração. Um desejo que brota de dentro, não uma pressão que vem de fora. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você sentiu aquele impulso de rezar e ignorou porque estava ocupado demais? Quantas vezes você pensou em pegar o terço e deixou para depois? Quantas vezes Maria estava te chamando e você não reconheceu a voz dela no meio do barulho da sua rotina?
Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais, e dizia com uma seriedade que impressionava: quando sentirem o desejo de rezar surgindo do nada, não adiem, não digam depois, não ignorem, parem o que estão, fazendo nem que seja por 2 minutos, e respondam ao chamado. Porque é Maria dizendo: venha, vamos juntos falar com meu filho sobre você. Venha, porque eu tenho coisas para pedir a ele em seu favor, e quero que você esteja aqui ao meu lado quando eu pedir. Deixe um comentário agora, se você já sentiu esse impulso e ignorou. Escreva: perdão, Maria, por não ter respondido. E da próxima vez que sentir, responda. Pegue o terço, reze uma Ave Maria, entre na igreja, faça uma oração rápida, porque esse impulso é ela trabalhando em você. O terceiro sinal que Padre Pio revelou é ainda mais extraordinário. É um sinal que acontece constantemente na vida de quem Maria está intercedendo intensamente, mas que a maioria das pessoas atribui ao acaso, à sorte, à coincidência. Padre Pio ensinava que quando Nossa Senhora está intercedendo profundamente por alguém, pequenas graças começam a aparecer, pequenos milagres, pequenas providências. Não necessariamente a grande graça que você está pedindo, não necessariamente a cura completa, o emprego dos sonhos, a restauração total do casamento, a conversão imediata do filho, mas pequenos sinais do cuidado divino que vão aparecendo no caminho. Você está pedindo um emprego e não consegue, mas enquanto espera, alguém que você nem falava há anos te procura e te ajuda com uma conta inesperada exatamente no valor que você precisava. Coincidência? Você está rezando por cura de uma doença grave e ainda não foi curado. Mas enquanto espera, você encontra um médico que realmente se importa, que te trata com dignidade, que te dá esperança. Coincidência? Você suplica por paz na família que está destruída por brigas e conflitos, e enquanto espera a reconciliação completa, uma pessoa te liga do nada e te diz exatamente a palavra que você precisava ouvir naquele dia para não desistir. Coincidência? Não. Padre Pio explicava com toda clareza. Quando Maria intercede, ela vai preparando o caminho. Ela vai colocando tijolos de graça no chão para que você não desanime antes da grande resposta chegar. Ela vai te sustentando com pequenas misericórdias enquanto trabalha na grande misericórdia que você pediu. Essas pequenas graças não são coincidências, são sinais visíveis de que ela está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ela está tecendo a resposta com as mãos maternais dela. Ela está movendo peças que você nem vê. Ela está abrindo portas que você nem sabe que existem. E sabe por que ela faz isso? Porque ela é mãe. E mãe não deixa o filho passar fome enquanto prepara o banquete. Mãe dá um pão enquanto assa o bolo. Mãe sustenta enquanto trabalha na solução completa. Um testemunho profundo que Padre Pio compartilhava ilustra isso perfeitamente. Uma mulher que frequentava as missas dele na Itália estava desesperada porque seu filho tinha se afastado completamente da fé. O rapaz, que tinha sido coroinha na infância, agora zombava da religião, não entrava mais em igrejas, vivia uma vida de pecado grave. A mãe chorava todos os dias. Ela rezava o terço inteiro todos os dias pela conversão do filho. Ela chorava aos pés de Nossa Senhora, fazia jejuns, oferecia sacrifícios, e meses passavam sem nenhuma mudança visível. Mas ela começou a perceber pequenas coisas, mudanças sutis. O filho, que era agressivo e grosseiro com ela, começou a falar com mais calma. Não voltou para a igreja, mas parou de zombar quando ela ia. Depois, algumas semanas mais tarde, aceitou ir a um almoço de família sem brigar, coisa que não fazia há anos. Meses depois, pediu para visitar a avó doente no hospital, mostrando uma compaixão que parecia ter desaparecido. Eram pequenas coisas. A mulher às vezes pensava que estava imaginando. Mas continuou rezando, continuou confiando.
E 1 ano depois daquelas primeiras orações desesperadas, o filho entrou numa igreja. Não porque a mãe pediu, ele mesmo decidiu. Sentou-se num banco no fundo e chorou. Chorou como não chorava desde criança. E depois procurou um padre para se confessar. A mulher, transbordando de gratidão, foi até San Giovanni Rotondo procurar Padre Pio. Ela queria agradecer, porque tinha certeza de que o santo tinha intercedido. Quando finalmente conseguiu falar com ele, ela perguntou com lágrimas: Padre, como isso aconteceu? Como meu filho voltou? E Padre Pio respondeu com aquela sabedoria que só os santos têm. Você não percebeu. Maria estava trabalhando cada dia. Cada pequena mudança que você viu era a mão dela moldando o coração do seu filho. Ela nunca te abandonou. Ela nunca parou de trabalhar. E aquelas pequenas graças que você quase ignorou eram o sinal de que ela estava preparando a grande graça. Entende? As pequenas graças são o sinal. São a evidência visível de que Maria está trabalhando. E quando você reconhece essas pequenas graças, quando você agradece por elas, você acelera a chegada da grande graça. O quarto sinal é o que Padre Pio chamava de encontros providenciais. Este é um sinal que acontece de forma tão natural que muitas pessoas nunca percebem a dimensão sobrenatural dele. Quando Nossa Senhora intercede intensamente por alguém, ela move pessoas. Ela coloca no seu caminho exatamente quem você precisa encontrar no momento exato em que você precisa. Pode ser um amigo que te liga do nada justo no dia em que você estava pensando em desistir de tudo e ele fala exatamente a palavra que te dá forças para continuar. Pode ser um desconhecido que te ajuda numa situação impossível, alguém que você nunca tinha visto e provavelmente nunca vai ver de novo, mas que apareceu como um anjo em forma humana. Pode ser até mesmo um inimigo que, inexplicavelmente, muda de postura em relação a você. Padre Pio dizia com toda a convicção: Maria não move apenas corações. Ela move céus e terra para proteger seus filhos. Ela toca pessoas que nem sabem que estão sendo usadas por ela. Ela coloca palavras na boca de quem vai te encontrar. Ela prepara encontros que parecem acidentais, mas são profundamente intencionais. Você já viveu isso? Aquele encontro que não estava na sua agenda, mas que mudou o rumo do seu dia, da sua semana, talvez da sua vida? Aquela pessoa que apareceu bem na hora em que você mais precisava e te ajudou de uma forma que ninguém mais poderia ter ajudado? Aquela conversa casual que te deu a resposta para uma pergunta que você estava fazendo há meses? Padre Pio contava a história de um homem que estava à beira do suicídio. Ele tinha perdido tudo: falência, família destruída, reputação arruinada. Ele tinha decidido o dia e a forma. Estava tudo planejado. No dia marcado, ele saiu de casa de manhã cedo para executar seu plano. Estava caminhando pela rua deserta quando um velhinho que ele nunca tinha visto parou ele e perguntou as horas. O homem, meio irritado, respondeu. O velhinho agradeceu e então, sem motivo aparente, disse: O dia está bonito, não está? Deus está nos dando mais um dia, mais uma chance. E foi embora. Aquelas palavras simples explodiram dentro do homem. Mais uma chance. Ele parou. Começou a chorar ali mesmo na rua. Desistiu do plano. Voltou para casa. Procurou ajuda. E anos depois, quando sua vida tinha sido reconstruída, ele procurou o Padre Pio para contar a história. O santo ouviu tudo e disse: Aquele velhinho foi enviado por Maria. Ela não permitiu que você se perdesse. Isso é um encontro providencial. E Padre Pio garantia que isso acontece muito mais do que imaginamos. Maria está constantemente colocando pessoas no nosso caminho. E quando você começa a reconhecer isso,
Quando você começa a agradecer por cada pessoa que te ajuda, por cada palavra que te fortalece, por cada encontro que te abençoa, você está reconhecendo a intercessão dela. Nos comentários, conte se isso já aconteceu com você. Escreva: Maria enviou alguém para mim. Porque quando você reconhece esses sinais, quando você testemunha publicamente a ação dela, sua fé se fortalece e você ajuda outros a reconhecerem também. Mas existe um quinto sinal, e este sinal é o mais profundo, o mais misterioso, o mais difícil de compreender. Padre Pio guardava este sinal para revelar apenas aos mais próximos, apenas aqueles que ele sabia que estavam prontos para entender. É um sinal que acontece, mas que é tão contrário à lógica humana que muitos nunca percebem. Muitos até rejeitam quando ouvem falar. Padre Pio ensinava que quando Nossa Senhora está intercedendo profundamente por alguém, quando ela está trabalhando numa transformação radical na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a sentir uma dor diferente. Não uma dor de desespero, não uma dor de revolta, não uma dor que te faz xingar a Deus ou abandonar a fé, mas uma dor que purifica, uma dor que estranhamente, misteriosamente aproxima de Deus em vez de afastar. É uma dor que faz você querer rezar mais, não menos. É uma dor que te leva para a igreja, não te afasta dela. É uma dor que não te destrói, mas te molda. É uma dor que não te endurece, mas te torna mais humano, mais compassivo, mais parecido com Cristo. Essa dor é o sinal de que Maria está permitindo que você participe do sofrimento redentor. Ela está te carregando no colo enquanto você sobe o seu pequeno calvário. E nesse sofrimento que não revolta, nessa dor que não gera amargura, está acontecendo uma intercessão tão poderosa que está transformando não apenas as circunstâncias da sua vida, mas a essência da sua alma. Padre Pio viveu isso intensamente. Ele não apenas ensinava isso, ele testemunhava isso com a própria vida. Ele sofria. Carregava as chagas de Cristo nas mãos, nos pés, no lado. Sentia dores físicas terríveis que o faziam gemer durante a noite. Sofria perseguições, incompreensões, até da própria igreja que ele amava. Mas ele dizia, e dizia com uma convicção inabalável, que cada dor era um beijo de Jesus permitido por Maria. Ele escreveu numa de suas cartas: se eu pudesse escolher entre uma vida sem sofrimento ou esta vida com todas as dores que carrego, eu escolheria 1000 vezes as dores, porque nelas eu encontro Jesus. Nelas eu encontro Maria. Nelas eu me torno mais parecido com aquele que morreu por mim. E ele ensinava que quando Maria intercede profundamente, ela às vezes pede permissão a Jesus para purificar seus filhos através do sofrimento. Não qualquer sofrimento. Não um sofrimento inútil ou destrutivo, mas um sofrimento que tem propósito, que tem direção, que tem fruto. Santa Faustina também confirmou isso em seu diário. Ela escreveu que Nossa Senhora lhe apareceu e disse: quando permito que meus filhos sofram, é porque estou tão perto deles que quero moldá-los à imagem de meu filho. E nesse sofrimento, minha intercessão é mais intensa do que nunca. Estou ao lado deles em cada lágrima. Estou segurando-os em cada dor. E estou transformando cada sofrimento em graça. Se você está sofrendo agora, se você está passando por uma dor que parece não ter fim, mas percebe que essa dor não te afastou de Deus, se você percebe que essa dor te fez buscar mais a oração, se você percebe que essa dor te fez olhar para o céu com mais intensidade, com mais urgência, com mais fé, saiba uma coisa: Maria está com você. Esse sofrimento que não destrói sua fé é o sinal mais profundo da intercessão dela. Ela está moldando você. Está purificando você, está preparando você para algo maior do que você pode imaginar agora. E um dia, quando você olhar para trás, vai agradecer por cada lágrima, porque vai ver o que Deus fez através delas.
Existem outros sinais que Padre Pio mencionava, sinais mais sutis, mas igualmente reais. O sexto sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Quando Maria intercede intensamente, você começa a perceber coisas que não percebia antes. Você entra numa igreja e sente uma presença que não sentia. Você olha para o crucifixo e é tomado por uma emoção que vem de algum lugar profundo. Você ouve uma música sacra e as lágrimas vêm sem você entender por quê. Você lê um versículo da Bíblia que já leu 1000 vezes e de repente ele fala com você de um jeito novo. Isso não é emotividade vazia. É Maria abrindo seus olhos espirituais. É ela sensibilizando seu coração para as coisas de Deus. É ela preparando você para receber graças maiores. O sétimo sinal é a libertação de vícios e pecados que pareciam impossíveis de vencer. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que lutavam há anos contra um vício, que tinham tentado de tudo, que tinham desistido de si mesmas, de repente encontravam forças para vencer. Não porque ficaram mais fortes por si mesmas, mas porque Maria estava intercedendo e dando a graça da libertação. Se você está lutando contra um pecado recorrente, contra um vício que te escraviza, e de repente percebe que as tentações estão diminuindo, que você está conseguindo resistir mais tempo, que algo dentro de você mudou, agradeça. É Maria trabalhando. É a intercessão dela quebrando as correntes que te prendiam. O oitavo sinal é uma crescente devoção a Jesus, porque Maria nunca trabalha para chamar a atenção para si mesma. Ela sempre trabalha para levar você a seu filho. Então, quando você percebe que está amando Jesus mais, que está querendo conhecê-lo mais, que a Eucaristia se tornou mais preciosa para você, que a palavra de Deus se tornou mais viva, saiba, Maria está cumprindo sua missão maternal. Ela está te levando para os braços de Jesus. Padre Pio dizia: Maria é como uma mãe que pega o filho pela mão e o leva até o pai. Ela não quer que o filho fique olhando para ela. Ela quer que o filho olhe para o pai. Por isso, quando Maria intercede de verdade, o resultado sempre é mais amor a Jesus. Agora, depois de conhecer todos esses sinais, a pergunta mais importante é: o que você deve fazer quando reconhecer esses sinais? O que fazer quando você perceber que Maria está intercedendo por você? Padre Pio dava instruções práticas e claras. Ele não deixava as pessoas apenas com conhecimento teórico. Ele ensinava o que fazer concretamente. Primeiro, agradeça, e agradeça agora. Não espere a graça completa. Não espere. O milagre está totalmente realizado. Agradeça pelo sinal. Agradeça porque Maria está trabalhando. Agradeça porque você não está sozinho. Padre Pio dizia que o agradecimento antecipado é um ato de fé poderoso que acelera a resposta. É como se você estivesse dizendo a Deus: eu confio tanto em ti que já agradeço antes de ver o resultado final. Reze agora comigo. Obrigado, Maria, por estar intercedendo por mim. Obrigado pelos sinais que eu não reconheci até hoje. Obrigado pela paz inexplicável. Obrigado pelos impulsos de oração. Obrigado pelas pequenas graças. Obrigado pelos encontros providenciais. Obrigado até pelo sofrimento que me purifica. Eu reconheço tua presença na minha vida. Segundo, intensifique sua consagração a Maria. Reze o terço diariamente sem exceção. Não reze por obrigação. Reze como quem está conversando com a mãe. Fale com ela sobre tudo. Conte suas dores, seus medos, suas alegrias, suas dúvidas. Padre Pio tinha uma devoção ao terço que impressionava. Ele rezava até 15 terços por dia e dizia: quem reza o terço nunca estará sozinho, porque Maria reza junto. Cada Ave Maria que você reza, ela reza junto com você. Se você ainda não tem o hábito do terço diário, comece hoje. Não espere até ter mais tempo. Não espere até estar mais disposto. Comece hoje, nem que seja um terço curto.
porque cada vez que você reza, você está respondendo à intercessão dela. Terceiro, viva a mensagem dela. Nossa Senhora sempre pede a mesma coisa em todas as suas aparições, aprovadas pela Igreja: conversão, oração, penitência, amor ao próximo, santificação. Quando você vive isso, quando você realmente se esforça para viver isso, você está cooperando com a intercessão dela. Você está abrindo as portas de par em par para que a graça entre completamente na sua vida. Não adianta reconhecer os sinais de Maria e continuar vivendo em pecado grave. Não adianta saber que ela está intercedendo e não fazer esforço nenhum para mudar. A graça de Deus é poderosa, mas ela pede nossa cooperação. Maria intercede, mas você precisa abrir a porta. Quarto, consagre-se formalmente a ela. Se você ainda não fez uma consagração formal a Nossa Senhora, faça. Existem várias formas de consagração aprovadas pela Igreja. A consagração de São Luís de Montfort, a consagração a Jesus por Maria, a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Escolha uma e faça com seriedade. Padre Pio era totalmente consagrado a Maria e dizia que essa consagração mudou sua vida. Quando você se consagra, você está dizendo: Maria, eu sou seu. Tudo o que sou, tudo o que tenho, eu coloco nas suas mãos. Use-me como você quiser, leve-me onde você quiser, molde-me como você quiser. E quando você faz isso de coração sincero, a intercessão dela se torna ainda mais poderosa na sua vida. Quinto, testemunhe. Conte para outras pessoas sobre os sinais que você reconheceu. Não guarde isso só para você. Quando você testemunha a ação de Maria, você glorifica a Deus e ajuda outras pessoas a reconhecerem também. Padre Pio dizia: um testemunho sincero vale mais que 1000 sermões. Por isso, deixe seu comentário agora contando qual sinal você reconheceu na sua vida. Seja específico. Conte quando você sentiu aquela paz inexplicável, ou quando teve aquele impulso de oração, ou quando percebeu aquelas pequenas graças, ou quando viveu um encontro providencial. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. E agora, a oração. Vou te ensinar a oração que Padre Pio rezava quando reconhecia a intercessão de Maria. É uma oração poderosa, uma oração que vem do coração de um santo que viveu em profunda união com Nossa Senhora. Reze comigo agora, pausadamente, de coração aberto, com fé. Maria, minha Mãe Santíssima, reconheço os sinais da tua presença em minha vida. Reconheço que nunca me abandonaste, mesmo quando eu não percebi que estavas ao meu lado. Mesmo quando eu achei que estava sozinho, tu estavas lá. Obrigado por cada paz inexplicável que me sustentou nas noites de angústia. Obrigado por cada impulso de oração que me trouxe de volta para perto de Jesus. Obrigado pelas pequenas graças que prepararam o caminho da grande graça. Obrigado pelos encontros providenciais que mudaram minha história. E obrigado até pelo sofrimento que me purifica e me aproxima de teu Filho. Mãe, continua intercedendo por mim. Não pare jamais. Continua moldando minha alma. Continua segurando minha mão. Continua trabalhando nos bastidores da minha vida, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo. Eu me consagro novamente a ti hoje. Eu me coloco inteiramente em tuas mãos e te peço com todo o meu coração: nunca permitas que eu me afaste de Jesus. Nunca permitas que eu perca a fé. Nunca permitas que eu morra em pecado mortal. Cobre-me com teu manto azul. Protege-me com tua oração poderosa. Intercede por mim diante de teu Filho. E quando chegar a hora da minha resposta completa, quando a graça que eu tanto espero finalmente se manifestar, que eu saiba reconhecer que foi tua intercessão que operou tudo. Que eu nunca me esqueça de te agradecer. Que eu nunca me esqueça de que foi pela tua mão maternal que a graça chegou até mim. Maria, Mãe de Deus e minha mãe,
rogai por mim agora e na hora da minha morte. Amém. Padre Pio viveu essa realidade até o último suspiro. Até o último momento da sua vida terrena, ele estava consciente da presença de Maria. No dia em que morreu, 23 de setembro de 1968, testemunhas que estavam ao seu lado contaram que ele tinha uma expressão de paz no rosto apesar do sofrimento físico. Contaram que ele sorriu pouco antes de partir. E suas últimas palavras audíveis foram: Maria, Maria. Ele estava vendo o sinal final, a presença dela vindo buscá-lo, a mão dela estendida para levá-lo para casa. E ele partiu não com medo, não com angústia, mas com a certeza de que a mãe que o acompanhou a vida inteira estava ali para acompanhá-lo na passagem final. Nossa Senhora intercede. É por você agora. Neste exato momento em que você está assistindo a este vídeo, ela está diante de Jesus falando de você. Ela está mostrando para ele as suas lágrimas, as suas lutas, as suas orações. Ela está pedindo graças para você. Ela está trabalhando na sua vida. Talvez você não tenha reconhecido os sinais até hoje. Talvez você tenha vivido anos pensando que estava sozinho, que suas orações não eram ouvidas, que Deus tinha se esquecido de você. Mas agora você sabe. Agora você pode olhar para trás com outros olhos. Agora você pode ver quantas vezes ela esteve lá. Quantas vezes aquela paz inexplicável era ela acalmando o teu coração. Quantas vezes aquele impulso de oração era o convite dela. Quantas vezes aquelas pequenas graças eram o trabalho silencioso dela preparando o caminho. Não ignore mais os sinais. Não passe mais por cima deles sem reconhecer. Preste atenção. Seja grato. Responda. Coopere. Porque Maria está intercedendo, mas ela precisa que você abra o coração completamente. E lembre-se do que Padre Pio dizia sempre. Maria nunca abandona quem a invoca com fé sincera. Ela pode demorar a responder do jeito que você quer, mas ela sempre responde do jeito que você precisa. E enquanto você espera, ela vai te sustentando, vai te fortalecendo, vai te dando sinais de que está trabalhando. Deixe seu comentário agora. Não apenas um comentário qualquer. Escreva algo do coração. Escreva: Obrigado, Maria, pelos sinais que eu não reconheci até hoje. Ou conte qual sinal você identificou na sua vida. Ou peça a intercessão dela por uma situação específica. Mas deixe seu comentário, porque quando você testemunha publicamente, você fortalece sua própria fé e ajuda outros. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconhecer a presença de Maria. Aquela pessoa que está desanimada, que acha que Deus não ouve suas orações, que está pensando em desistir. Mande para ela, porque pode ser que esse vídeo seja exatamente o sinal que Maria está usando para tocar o coração dela. E se inscreva no canal porque vamos continuar revelando os ensinamentos de Padre Pio e dos santos que transformam vidas. Vamos continuar trazendo conteúdo que fortalece a fé, que aproxima de Deus, que mostra a presença real de Maria e dos santos nas nossas vidas. Maria está intercedendo por você neste momento. Agora você sabe reconhecer os sinais. Agora você sabe que nunca esteve sozinho. Agora você pode viver com a certeza de que a Mãe de Deus está trabalhando na sua vida, moldando seu caminho, preparando sua resposta, sustentando sua fé. Nunca mais você vai estar sozinho, porque agora você reconhece a presença dela. E quando você reconhece, tudo muda.